Olá, meu nome é Cálida Rubio, eu sou estudante do quarto semestre de Engenharia Florestal e, juntamente com o meu grupo, viemos falar um pouco sobre a importância da velocidade e direção do vento dentro da agrometeorologia. Esse trabalho ele foi feito baseando-se nas principais análises das variáveis meteorológicas e seus impactos dentro da agricultura sustentável, que é o ramo que nós estamos inseridos, no caso das agrárias. Em linhas gerais, a agrometeorologia ela investiga essa relação entre os fatores climáticos, como por exemplo sol, chuva, radiação solar, e a agricultura, como por exemplo em plantios florestais, em monoculturas de soja, algodão, e entre outras espécies que são plantadas. Essa disciplina ela se torna fundamental, principalmente para nós que trabalhamos dentro dessa área de plantio, de cultivo e de colheita, visto que nós temos que ter a percepção que determinadas regiões são diferentes uma das outras. Então, isso leva à conclusão que vai ter um plantio e uma colheita diferente. Por exemplo, determinada região tem uma incidência solar diferente, tem um tipo de solo diferente, tem um regime hídrico diferente. Então, o estudo da agrometeorologia, ele vai nos ajudar a fazer essa investigação e um tipo de manejo adequado para cada região que vamos trabalhar, buscando sempre atender melhor às necessidades da planta dentro daquele ambiente em que ela está inserida. Agora que temos uma introdução rápida do que é a agrometeorologia e a sua importância para dentro das agrárias, vamos conceituar o que é o vento, para que assim fique mais fácil de entender os tópicos futuros que serão apresentados. O vento, ele é o movimento horizontal do ar em relação à superfície da Terra. Esse movimento, ele resulta das variações de pressão atmosférica. E essas variações, por sua vez, elas são influenciadas pelo aquecimento desigual da superfície terrestre. Isso é, a radiação solar, ela incide na superfície terrestre de forma desigual, criando diferentes densidades do ar que geram o deslocamento do vento. Agora eu deixo a palavra para meus colegas que vão falar um pouquinho sobre a velocidade do vento, como é medido e a importância dele para dentro da agricultura. Olá, meu nome é Gabriel Donato de Signa e hoje eu vou falar sobre a velocidade do vento, que é um fator bastante importante na agrometeorologia. Bom, primeiramente eu vou falar como o vento é expresso, que é no campo a gente se utiliza esse anemômetro, que é esse aparelho que aparece no slide, que fica lá para medir a velocidade, né? É importante você medir a velocidade porque daí você consegue saber mais ou menos como que vai estar o vento, e aí você consegue ter um manejo melhor da sua irrigação, pode mitigar alguns problemas que o vento pode causar. E esse aparelho ele vai expressar a velocidade do vento em metros por segundo, que é uma forma mais técnica, ou então em quilômetros por hora, que é uma forma mais cotidiana de falar, que aparece no jornal, tufão de 100 quilômetros por hora, 1000 quilômetros por hora, enfim. Agora eu vou falar sobre os benefícios dos ventos moderados, né? Que é aquele vento mais tranquilo. Ele é importante para que você... Ele é bem importante para troca de calor na planta, né? Porque, igual a gente, quando a gente está com calor, a gente liga o ventilador, ou o ar-condicionado, mas no caso, no exemplo, o ventilador, que ele vai soprar e ele vai dissipar o calor que está em você. Isso acontece também na planta, com os ventos moderados, né? É importante que a planta consiga dissipar o calor, porque plantas que tá com a folha muito quente, ela diminui a produtividade, porque diminui a fotossíntese, porque senão a planta ela vai perder muita água, né? Vai evaporar muito. E isso não é bom para a planta, né? Aí ela diminui um pouco a transpiração, diminui um pouco a fotossíntese, e isso diminui a produtividade também, né? Também é bom o vento moderado, que ele ajuda a controlar a umidade do solo, da planta, e isso deixa a planta mais saudável. E também aumenta a produtividade, né?
Em contrapartida, os ventos fortes, eles podem trazer alguns riscos para a planta, como o acamamento, que é quando a planta ela cai, né? E aí nisso, se vier um vento assim, ele vai derrubar várias plantas assim uma sobre a outra. Aí aqui, ó, essa planta vai estar cobrindo essa, que vai ser mais assim, né? Que eles não ficam tão próximos. E vai fazer sombra na planta, isso vai aumentar a umidade na planta, que pode causar mais fungo, isso faz a planta ficar menos saudável. E não só isso, a planta aqui também ela faz sombra e aí diminui um pouco a fotossíntese da outra, né? Ainda mais, por exemplo, tá assim e o sol tá daqui. Essa parte, se fizer sombra na planta embaixo, já não vai fazer a fotossíntese, né? E também a planta vai ficar toda torta para colher, né? Atrapalha a fotossíntese, piora, que isso piora a produtividade, tem uma perda econômica, né? Faz sombra, aumenta a umidade também, e também pode causar uma perda econômica, porque a planta fica mais suscetível a fungos e outros micro-organismos que não são bons, bicho. Bom, o vento ele também influencia na evapotranspiração. Ventos mais fortes, ventos mais velozes, eles também eles aumentam a evapotranspiração, que é a perda de água no solo e na planta. Então, é bom você ter aquele anemômetro medindo a velocidade do vento, que daí você consegue saber mais ou menos como que funciona o vento, ou fazer um estudo falando assim, essa época o vento é mais forte, essa época o vento é mais fraco. Essa época o vento ele é forte, não derruba a planta, mas chove. Aí você consegue, com isso, cuidar melhor da irrigação, né? E se você sabe com que tá a velocidade do vento, aí você tem, lá você tem um vento forte e ele não derruba a planta, ou derruba, né? Aí vamos dizer que é um vento muito forte, você sabe que tem uma época do ano que tem uma chance de o vento derrubar. Aí você pode plantar eu esqueci o nome dessa planta, eucalipto. Esses eucalipto que tá ali, bom, eu ouvi falar, né? Eu não fui atrás a fundo, que é pra quebrar o vento, né? Daí o vento bate nesses eucalipto e não vai vir tão forte pra plantação. Você também sabe que o vento vai estar forte ou um pouco acima do moderado e sabe que isso vai aumentar a evapotranspiração. Você pode aumentar, isso vai requerir, né, o aumento da demanda hídrica e você consegue fazer a irrigação igual aparece na imagem. Bom, e é isso minha parte. Olá, meu nome é Job Cabral. Eu vou falar sobre a direção do vento. A importância da direção do vento. Né? A direção do vento é crucial para determinar a origem do ar que se desloca sobre a superfície terrestre, impactando diretamente as condições climáticas locais. O entendimento desses padrões de vento permite a implementação de estratégias mais eficientes em diversas áreas de cultura e de pecuária. Né? Aqui, você entendendo a importância da direção do vento, é crucial para você saber como organizar uma cultura no terreno, né? Para que não ocorra tombamento, que a lixiviação não venha sofrer tanto, porque a pressão do vento, às vezes ocasionada em cima da cultura, pode ocasionar tombamento ou a quebra, né? Isso torna prejuízo para o produtor. Planejamento agrícola eficiente. O planejamento agrícola se beneficia do conhecimento da direção do vento, que orienta o posicionamento de culturas e construções, além de auxiliar na aplicação de defensivos agrícolas, minimizando o risco de deriva para áreas indesejadas. Né? É muito importante esse planejamento para que não ocorra a leva de gotículas, de partículas, principalmente de defensivos agrícolas, que é aplicado em boa parte das culturas, para áreas próximas, como próximas à lavoura, como cidades pequenas ou comunidades,
às vezes escolas, né, que às vezes estão no caminho ali ou na direção daquele do vento, onde está sendo aplicado aquele certo tipo de defensivo. Então, dependendo da velocidade, do horário do dia também que ocorre esse vento, essas partículas podem ser carregadas e ocasionando ali uma intoxicação para aquelas pessoas que moram próximas ali, aquelas região, né? Que é o que ocorre muito aqui no Mato Grosso. Cidades pequenas, comunidades, sempre estão rodeadas ali de lavouras, né? E um conhecimento adequado, um planejamento adequado a respeito disso é muito importante para que não ocorra esse tipo de situação. Conforto térmico animal. Em relação à produção animal, a direção do vento desempenha um papel vital no conforto térmico dos animais, especialmente em climas quentes. Ventos favoráveis ajudam na dissipação do calor corporal e na ventilação dos animais pecuários, melhorando o bem-estar animal e a produtividade. Isso ajuda principalmente na questão de produtor, de pecuarista, que trabalha com leite. Né? A gente vê muito isso, que os pecuaristas, eles, por não terem um estudo adequado, às vezes, da área a qual estão fazendo suas instalações ali, no tempo, na estação da seca, onde está uma temperatura muito alta, é comum ver nos galpões ventiladores térmicos, né? Ventiladores ali que estão soprando vento junto com água, com gotículas de água, justamente para ajudar nessa baixa temperatura e manter a temperatura animal adequada, né? Melhorando assim a produção, melhorando assim o conforto, o bem-estar animal. Da mesma forma também ocorre muito na pecuária de corte, né? Isso é muito importante para que você não tenha um animal estressado, um animal durante a manhã inteira aí comendo durante o sol, a temperatura dele sobe lá em cima, fica extremamente quente. Isso causa estresse, isso causa perca calórica no animal. Então é muito importante você ter um estudo adequado em relação ao posicionamento do vento, ao horário do vento, em relação àquele local, àquela latitude, aquele ambiente. E não só isso, também procurar ali em locais adequados para que esse animal possa descansar, possa ter um local adequado para que ele possa ruminar, né, e absorver o máximo de nutrientes e perca de caloria mínima possível. Sistemas produtivos. Compreender esses elementos ajuda na mitigação dos riscos climáticos e na adoção de estratégias que promovem um ambiente agrícola mais resiliente, ou seja, prevenir é muito melhor do que remediar, e estar pronto para os possíveis riscos que podem gerar é muito melhor. Obrigada!